Saudações, caríssimo telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa 3600 Segundos. O programa da televisão de Moçambique, que tem como objetivo central a divulgação de trabalhos acadêmicos divulgados a nível das nossas instituições de ensino superior e também centros de investigação de ensino superior. Ao nível dos nossos programas, ao longo das edições, assim que é, temos estado a promover um debate acadêmico e inclusivo de temas que suscitam alguma relevância social e na edição desta semana não será diferente. Vamos falar sobre desafios inerentes à partilha de infraestruturas de telecomunicações em Moçambique. Um trabalho apresentado para a obtenção de grau de licenciatura em Engenharia de Telecomunicações pela Escola Superior de Ciências Náuticas, que pertence ao estudante Floriberto Queto Cossa. Como já bem disse, o nosso trabalho tem estado a divulgar diversos trabalhos e para nos ajudar a debater melhor este trabalho, contamos com o nosso painel principal, que é constituído habitualmente pelo Dr. Fazenda. Dr. Fazenda, mais um programa e desta vez vamos falar sobre os desafios inerentes à partilha de infraestruturas de telecomunicações em Moçambique. Como é que estão as energias? As energias estão boas e hoje vamos discutir e falarmos da partilha das infraestruturas de telecomunicações, porque isso é extremamente importante para a sociedade. Obrigado. Sem dúvida, como disse o Dr. Fazenda, é um tema super interessante. Bem mesmo ao lado do Dr. Fazenda, contamos com o Floriberto Queto Cossa, que é o responsável pelo trabalho que vamos aqui hoje debater. Como é que se sente? Espírito para mais um debate? Saudar a todo o país que está concentrado na tela de 3600 segundos. Estamos aqui mais uma vez aqui na nossa televisão mãe para podermos trazer esse debate de ciência e tecnologia em torno da partilha de infraestruturas de telecomunicações. Muito obrigada, engenheiro Cossa. Bem mesmo ao lado do engenheiro Cossa, contamos com mais um convidado, o senhor Pedro Chaquice, que é técnico de Departamento de Telecomunicações do Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique. Saudações, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Saudar ao painel, a todo o país interessado com essas matérias de ciência e tecnologia. Dizer que sinto-me bem e muito obrigado. Obrigada a nós. Como já sabe, uma vez que apresentamos o nosso tema e o nosso painel principal, contamos igualmente com uma plateia recheada por estudantes e também docentes universitários que melhor vão nos ajudar a percorrer o tema que nos propusemos para debate. Feito o formalismo, vamos agora para a fase de debate e vamos iniciar com as pequenas considerações habituais que o Dr. Fazenda muito bem faz sobre o tema que nos propusemos. Dr. Fazenda, o que lhe aprecia dizer sobre a partilha de infraestruturas de telecomunicações em Moçambique? Começar por dizer que é uma necessidade que acho que é urgente, é rápida e necessária que haja sempre partilha, porque quando nós fazemos partilha há uma redução significativa de recursos e outras situações adjacentes. Para o nosso caso específico, se formos a ver, quer do lado do governo, pensou exatamente em tratar de situações relativas à partilha e aprova o decreto 65/2018, que fala da partilha de infraestrutura de telecomunicações, e logo a seguir, no decreto 66/2018, aprova o regulamento que homologa os equipamentos de telecomunicações. Porque para ter que ocorrer alguma partilha é necessário que haja uma padronização em termos de equipamentos que são usados. Não posso ter um equipamento que não é compatível com o equipamento de outra operadora e pensar na partilha. Muito obrigado. Depois das pequenas contextualizações feitas pelo Dr. Fazenda, vamos agora acompanhar ao apontamento de reportagem que explica mais ou menos em que consiste esse sistema de partilhas de telecomunicações em Moçambique. Acompanhe. Na atividade de coleta de evidências para o debate em estúdio do presente trabalho, a equipe de 3600 segundos Ciência e Tecnologia visitou uma estação rádio base na cidade de Maputo com o intuito de aferir os elementos que a compõem, bem como entender a sua extrema importância para a comunicação no geral. Engenheiro Floriberto Cossa explica à partida um dos conceitos fundamentais que norteou a identificação deste problema: o conceito
redundância? Redundância é uma espécie de réplica de infraestruturas que já existem no mesmo local. O que é que tanto o inquietou para poder resolver com este trabalho? Resolver o problema identificado que era a redundância de infraestruturas de telecomunicações em Moçambique e procurar perceber por que havia essa redundância na implantação de infraestruturas de telecomunicações no país. Que benefícios importa mencionar que advém da partilha de infraestruturas de telecomunicações? Traz benefícios significativos a partir do próprio preço final que é atribuído ao subscritor, que é o cliente das telefonias móveis, operadores de telecomunicações. Reduz também aquilo que chamamos de poluição visual, que é a proliferação ou a implantação de várias antenas na cidade. Quanto menos tivermos antenas com essa partilha de infraestruturas de telecomunicações, melhor é para o próprio país. Da preservação das infraestruturas públicas, estamos a falar de passeios, estamos a falar de estradas, porque inúmeras vezes verificamos um cenário de passeios que são construídos, as estradas são construídas e prevê-se um tempo de vida para essas infraestruturas de telecomunicações. Mas quando aparece um operador que pretenda criar condutas para poder alojar lá a fibra óptica, por exemplo, é obrigado a abrir esses passeios, abrir essas estradas para poder albergar lá os seus equipamentos. E isso, de certa forma, compromete o tempo de vida desses passeios de estrada, entre outros elementos. Qual é a função primordial da infraestrutura estação rádio base? A estação rádio base é responsável por esse processo primordial para se efetuar uma chamada telefônica, usando o aparelho móvel chamado celular. Nós, quando discamos um número no celular, a partir do momento que primamos a tecla que dá comando ao início da chamada, estamos a enviar um sinal do telemóvel a antenas que estão na estação rádio base. E essas antenas, por sua vez, têm uma interconexão com os equipamentos que são alojados num contentor, que também é outro tipo de infraestruturas de telecomunicações, e por sua vez esses equipamentos de antenas enviam esse sinal à central telefônica de um operador de telecomunicações. E quando isso acontece, de lá da central do operador de telecomunicações, há envio mais uma vez desse sinal para uma estação rádio base que esteja próximo à pessoa com quem pretendemos falar. Mas isso acontece em microsegundos, de uma maneira que não nos apercebemos quando fazemos uma chamada. Na parte de cima da estação rádio base, nesta torre que estamos aqui a indicar, que é essa estrutura metálica, temos o para-raios. Para-raios é uma espécie de antena para quem vê, mas na verdade não é antena. É um dispositivo eletromecânico que tem como função proteger os equipamentos em caso de descargas atmosféricas. Depois temos as antenas para os aparelhos celulares, que podemos visualizar de cor branca por cima da torre. E depois dessas antenas podemos encontrar também antenas de micro-ondas que em algum momento servem de link de comunicação das estações de rádio base com as operadoras de telefonia móvel. E mais para baixo da torre podemos encontrar containers, que são contentores que alojam e protegem os equipamentos que são usados para se conectar às antenas da estação rádio base. E também encontramos um sistema redundante, um sistema backup de energia, porque essa estação rádio base é alimentada pela rede pública de energia. Para caso de corte de energia elétrica, continuamos a ter essa estação a funcionar, mas com base nesse sistema backup de energia, que tem uma autonomia definida de acordo com a previsão que se faz de projeto em projeto. Mas esses containers ou contentores que alojam equipamentos também precisam de ter uma temperatura pré-estabelecida pelo fabricante para o pleno funcionamento dos equipamentos que lá se encontram. É por isso que temos lá também um sistema frio, temos os ar-condicionados, entre outros elementos. Que métricas o engenheiro utilizou para poder aferir que esta partilha pode trazer vantagens múltiplas? Entrando para a parte técnica, na verdade, para a realização desses trabalhos, eu fiz questão de trabalhar com todas as operadoras de telefonia móvel do país, incluindo o regulador, que é o Instituto Nacional das Comunicações, e pude colher dos gestores da área de telecomunicações de cada operadora que existe aqui no país, tanto do próprio órgão regulador das comunicações no país, para poder ouvir ou perceber aquilo que são os desafios que enfrentavam e poder ouvir aquilo que são as ideias também que tinham acerca da partilha de infraestruturas de telecomunicações, entre outros elementos que existem lá no trabalho. Então, com isso, quero explicar que é uma convergência de todos os operadores de comunicações móveis aqui no país
e o próprio órgão regulador do país, que eu fiz com que convergissem nesse trabalho e cada um deixasse aquilo que é a sua sensibilidade na área técnica, na área de marketing, entre outros elementos que compõem essa indústria de telecomunicações. Que contribuição gostaria de deixar para que estas empresas tenham uma plataforma interoperável? Para que isso possa se efetivar, o trabalho já está disponível. O próprio Instituto Nacional das Comunicações, que é o regulador dessa área de telecomunicações, já tem uma legislação e tem uma brochura que está quase em aprovação, que já detém lá ou já possui um padrão de infraestruturas de telecomunicações que devem ser usados pelas empresas de telefonia móvel, mas também encontra-se lá o padrão dessas condutas que estamos aqui a abordar. Pura e simplesmente, o que se quer é que haja vontade, haja esse interesse entre o município, o regulador, juntem-se e trabalhem para que possa se levar a cabo isso tudo. Pois bem, após termos acompanhado o apontamento de reportagem que dava conta à visita a uma central base, ou seja, próximo a uma torre de telecomunicações para melhor compreender o seu funcionamento, é chegado o momento do debate, tanto com o painel principal, assim também com a nossa plateia. Eu vou mesmo começar com o Dr. Costa para saber dos diversos temas que podia ter selecionado para trabalho de final de curso, o porquê desse em específico, o que é que o motivou, o que é que viu de diferente que podia contribuir para a ciência em Moçambique? Exatamente. Nós, quando estamos para levar uma pesquisa, uma investigação a cabo, uma das primeiras coisas que temos que identificar é um problema. E não fugiu-se à regra. Se formos a ver, eu tive balizas temporais fiz uma análise entre 1997 até 2010, porque identifiquei nesse intervalo de tempo o investimento redundante de infraestruturas de telecomunicações no país. O que seria essa questão de investimento redundante de infraestruturas de telecomunicações? Na peça de reportagem anterior, podemos ver 3 estações de rádio base que estavam centradas no mesmo sítio, onde uma distava-se mais ou menos 40 metros de outra. E se formos a ver as estações bases que lá tínhamos, tem a mesma função, mas pura e simplesmente cada estação radiobase que estava lá era de uma empresa diferente da outra. Mas se formos a pegar a função de cada uma delas, tem a mesma função. E chamamos a isso de redundante, quando temos a mesma infraestrutura replicada várias vezes, mas com a mesma função. Por quê? Temos a possibilidade de termos uma daquelas estações de radiobase que tínhamos aí, construída pensando-se na possibilidade de se albergar equipamento de outros operadores de telecomunicações e continuarmos com as mesmas funções que teríamos se investíssemos em mais de uma estação radiobase, que é o caso que podemos verificar naquele vídeo que estava a passar na peça de reportagem. Então, eu identifiquei isso como um problema, porque era um caso que se verificava um pouco por todo o país. O caso que tivemos ali como exemplo, que foi a prova que eu peguei do problema que eu tinha identificado e está ali muito bem ilustrado. Agora, o propósito dessa pesquisa era, na verdade, procurar se perceber as razões que levaram com que pudesse se implantar essas infraestruturas de telecomunicações de forma redundante pelo país. E depois estudar-se a possibilidade se formos a ver, a tendência das tecnologias é a convergência. Hoje em dia tem um smartphone que tem na mão, pode pagar água nesse smartphone, pagar eletricidade, pagar TV, ver um vídeo, estudar, fazer fotografias, calcular uma série de coisas. Então isso é a prova de convergência de tecnologia, de que o futuro da tecnologia é a convergência de serviços. Vamos falar mais adiante sobre este assunto, porque vamos falar com o senhor Shakice, que é representante do INCM, para saber mais ou menos como é que está a ser feito esse trabalho de construção de torres mais partilháveis, ou seja, quando uma determinada empresa de telecomunicações pretende entrar no país, quais são os procedimentos que o INCM leva a cabo com vista a garantir que as torres possam ser o mais partilháveis possíveis? Em relação à partilha, tem um histórico, né? Os operadores, neste caso, que foram sendo licenciados, foram construindo as torres conforme os padrões internacionais, falo dos primeiros, e depois chegado
ao último, pois tinha obrigações de cobertura e pronto, fez com torres de baixo custo, mas digo, em relação à regulação como tal, existe uma regulação ex ante e ex post. São termos em latim. Ex ante não previu o INCM regular essa área de construção de torres, mas depois de se observar esta anomalia de comportamental, pode-se assim dizer, então o INCM produziu documentação que se vislumbra em regulamentos a partir de 2010 para permitir que os operadores, ou neste caso, obrigar, pode ser uma obrigatoriedade cívica, mas agora a obrigatoriedade mais obrigatória tornou no regulamento atual, que é de 2018, mais obrigatória a partilha. Portanto, já não é facultativo. Certo, doutor Chaquice. Feito isto, vou agora lançar a palavra tanto para o painel principal, caso queiram fazer uma questão ao doutor Costa, assim também como a nossa plateia. Recordar que hoje estamos a falar sobre os desafios inerentes à partilha de infraestruturas de telecomunicações em Moçambique. A plateia pode perguntar ao doutor Costa, que é hoje aqui o nosso proponente, a pessoa que propôs o nosso trabalho para debate. Doutor Fazenda, tem alguma questão pontual, mesmo para início de partida, para o doutor Costa, ou a nossa plateia tem alguma questão? Já vejo uma mãozinha ali, doutor Fazenda, tem que ficar calmo, tem uma mãozinha assim. Saudações, seu nome? Olga Amido, eu gostaria de saber qual é a segurança que a partilha de infraestrutura dá à população, porque colocam lá stores e eu vi ali na reportagem que tinham crianças e algumas torres são colocadas em casa de certas famílias. E eu gostaria de saber qual é a segurança que a população que vive ao redor daquelas torres tem e quais são os riscos que nós, como população, temos ao ter uma torre perto de casa. Meu nome é Martinho, venho do distrito de Manica, no Instituto Superior Mutassa. Eu queria perceber, lá na nossa zona, às vezes temos problemas da internet da MCL. Qual é a vantagem dessa partilha de internet? Se a mesma partilha, quando for a ser partilhado com a rede da Vodacom, será que a qualidade da própria rede vai aumentar? Muito obrigado. Mais uma questão, depois voltamos para a ronda de debate. Tem um microfone por perto? Sim, saudações, seu nome? Bonifácio Saulos, Sim. vice-diretor-geral acadêmico do Instituto Superior Mutasa, que é conhecido por ISMO. Eu gostaria de colocar a mesma questão, mas de uma maneira um pouco diferente. Diferente porque relaciona-se com dificuldades de funcionamento dos aparelhos das empresas, quer MCL, ou Vodacom, ou mesmo Movitel. Será que existe já uma perspectiva de fazer com que estes aparelhos ou a comunicação se melhore quando nós queremos falar internamente do nosso país, particularmente mesmo aí na cidade de Manica, e há interferência forte do Rumi, que é lançado para o Zimbábue, o nosso vizinho. Portanto, qual é a perspectiva de dar solução nisto? Muito obrigada. A Obrigado. nossa plateia já que deixou ficar algumas questões, mas vamos voltar para a segunda ronda de debate. Doutor Costa, já foram lançadas aqui algumas questões. Quer responder? Quer que eu o recorde ou tem todas fixadas? Ainda lembro-me das questões que foram, Então esteja à vontade. colocadas. Começando com a primeira questão que foi colocada, que versa a questão da segurança Sim. dessas infraestruturas de telecomunicações para a população ou para as pessoas que estão ao redor daquelas infraestruturas de telecomunicações, tranquilizar a nossa participante da plateia que todas as infraestruturas de telecomunicações que são implantadas
seguem normas, têm normalizações, são assuntos que já foram estudados e há normas que regem essas infraestruturas para poderem entrar no país e serem implantadas. Em cada país temos um órgão regulador das telecomunicações ou das comunicações. Para o nosso caso é o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. E a nível mundial também temos uma entidade que rege todos os países, que é o ITU, a União Internacional das Telecomunicações. E essas entidades impõem padrão de infraestrutura, tanto de equipamentos que devem ser usados em cada país, para dizer que a partir do sítio onde são produzidos essas infraestruturas de telecomunicações, estamos a falar de uma torre, por exemplo, que é implantado e tem a altura de 30 metros ou até 60, dependendo da localização, já segue os padrões estabelecidos por órgão regulador nacional e internacional no que tange à segurança. Agora, se formos entrar na questão de segurança, já na propagação de ondas eletromagnéticas, há um debate que se levanta a nível internacional da radiação. Para o nível de radiação, quando já vamos aos equipamentos que são implantados lá nas infraestruturas de telecomunicações, são regidos também por normas que estabelecem balizas no que tange a nível de radiação ou não. E a nível dos países também, temos entidades que eu citei, que é a autoridade reguladora, que tem como papel fazer homologação de equipamentos. A homologação é um fenômeno que visa aferir os equipamentos que entram no país, se estão dentro daqueles padrões permitidos para funcionarem ou não. E quanto às vantagens, mesmo para a gestão temporal, quanto às vantagens da partilha da internet? Agora, a vantagem... Das telecomunicações, das torres de telecomunicações. Exatamente. A vantagem da partilha de infraestruturas de telecomunicações, insiro também dentro dessas vantagens uma outra questão que foi colocada aí, quando o participante falava da questão de qualidade dos serviços, para dizer que essa partilha também traz em parte essa vantagem de qualidade dos serviços, porque a partir do momento que uma operadora A partilha recursos com uma operadora B, de certeza que um deles tem o nível de qualidade que é exigido e associando-se ao outro passa a beneficiar-se também desse nível de qualidade. Há vezes que temos problemas de internet ou serviços de voz, entre outros, são anomalias que podem se verificar nas operadoras, mas o subscritor, quando acede os serviços de uma operadora, assina um contrato. A partir do momento que compra aquele cartão, é um contrato que assina e deve ser dado serviços com qualidade. E na falta dessa qualidade, pode contactar o órgão regulador, que é o INCM, para reclamar a fraca qualidade de internet que tem, os problemas de serviço de voz que tem, ou a velocidade da internet acha que está a ser acelerada, está a ser consumido mais megabytes, entre outros aspectos. Pode reclamar isso ao Instituto Nacional de Comunicações de forma formal e pode ser resolvido esse assunto. O doutor Fazenda tem alguma questão pontual para já ficar para o doutor Costa, mesmo relativo a essa questão de partilhas, porque ao longo do trabalho falou aqui de várias plataformas de partilhas, existem a partilha ativa e a passiva, em que consiste, doutor Fazenda? Sim, eu até ia fugir um bocadinho por aqui. Esteja à vontade. O que eu pretendo falar aqui é o seguinte, sim. Foi dito que há uma obrigatoriedade das operadoras terem que realizar a partilha. Só que o próprio regulamento e o decreto-lei já diz que se uma determinada operadora coloca uma infraestrutura de telecomunicações, ela tem 45 dias, dá a possibilidade de 45 dias aparecer outras que provavelmente possam solicitar serviço de partilha. E o que pode ocorrer é que no fim de 45 dias não há nenhuma solicitação, o que significa que aquela infraestrutura já não é partilhada. E ela, ao não ser partilhada, estamos a dizer que esta nova operadora provavelmente tem a possibilidade de erguer também a sua infraestrutura, provavelmente a uma distância aí mais perto. Agora, a minha pergunta é, partindo do princípio que há uma operadora que colocou a sua infraestrutura, existe 45 dias para as outras solicitarem a partilha, e elas não solicitam, são permitidas para depois colocar infraestrutura perto desta que já havia e que tinha essa possibilidade de partilha? Essa é uma resposta para o INCM. Sim, é para o INCM. E ele já está ali a consultar a legislação, acho que está pronto para nos responder a essa questão. Quer dizer, nós temos a situação nesses termos. A partilha é sempre obrigatória, não é? Mesmo para infraestruturas já instaladas atualmente, qualquer um pode se apresentar a manifestar esse pedido de partilha. Cabe ao operador solicitado, né, fundamentar
a não razão de partilha, a partir de um fundamento técnico que diz que, de facto, essa partilha não é possível. Portanto, o regulamento, alguma linha ali, diz sempre que a partilha é sempre, pode ser solicitada a qualquer momento. Portanto, se chegou lá, alguém instalou antes, mais tarde alguém pode solicitar. Se aquele instalou dentro dos padrões, portanto, aqui o número 5 do regulamento obriga a fazer-se um manual, e o Instituto a elaborar um manual de padrões. Então, se ele obedeceu padrões para essas futuras infraestruturas, sempre teria que ceder o espaço para partilhar. A ideia aqui é não permitir que, a partir de hora em diante, volte-se a construir duplas infraestruturas no mesmo local. Exato. E mesmo sobre este assunto, o Dr. Costa levanta um aspecto que tem a ver com torres espladas, que algumas operadoras que foram surgindo depois das mais antigas foram implantar próximo daqueles locais. Que impactos isso pode ter, tendo em conta que muitas vezes para a construção de uma nova torre implica, por vezes, a destruição do pavimento, implica também a interrupção por certo período de tempo da circulação na rodovia. Que aspectos podem ser melhorados quanto a essa questão? Exatamente. Acerca dessa questão da redundância de infraestruturas de telecomunicações, que é o problema que identifiquei e depois arranjei mecanismos para poder se aferir. Antes de eu declarar como um problema, tinha que fazer uma pesquisa, que é para poder perceber o que é que fez com que pudesse implantar infraestruturas de telecomunicações daquela forma. E a conclusão que se chegou a ela é que a legislação que se usava na altura em que essas empresas foram implantando as suas infraestruturas de telecomunicações, essa regulação da parte do Instituto Nacional das Comunicações ainda não obrigava, não tinha um padrão definido de infraestruturas que deviam usar essas empresas. Daí que cada empresa foi apostando nas infraestruturas de telecomunicações que eram do seu interesse. E fomos tendo essa réplica de infraestruturas, mas se formos a ver em 2018 foi aprovado um novo regulamento que visa exatamente começar a resolver essa questão e que o engenheiro Chaquiço aqui estava a dizer que dá possibilidade também de se ter um manual com infraestruturas padronizadas, de modo que a operadora que quiser implantar infraestruturas de telecomunicações possa obedecer esses padrões para poder se evitar o erro que foi se disseminando antes do instrumento que pudesse obrigar as operadoras a fazerem isso. Mais uma vez volto a chamar a plateia, que tem algumas questões de insistência, 2 ou 3 para acompanharmos o apontamento de reportagem. Peço para fazer chegar também lá em cima. Sim, saudações, seu nome? Saudações. Respondo em nome de Custódio Marcelino Afonso, engenheiro. Sim. De referir que é um tema de extrema importância, partilha de equipamentos nesse caso. O que acontece? Esse é um tema que despertou muita atenção, visto que em 2019, se a memória não me trai, houve uma cimeira em Angola que se debateu bastante acerca deste tema. Então, a questão que me aparece é que quais são os procedimentos aqui em Moçambique que nós podemos seguir para fazer face a essa partilha? Os procedimentos nesse caso. Obrigado pela atenção. Sim. Saudações, meu nome é Samuel Taquana. Muito obrigado por essa oportunidade de debater mais sobre essa questão, um tema muito importante. Visto até então, estamos a perceber que temos mais vantagem quando nós fazemos essa questão de partilha, quer da parte de radiobase e outros equipamentos a nível das operadoras. Então, mas minha questão aqui é quais são os desafios que nós temos aqui em Moçambique, olhando para a questão de competitividade, sob o ponto de vista de competitividade, tendo em conta que cada operadora, há outros que têm uma tecnologia de ponta, uma tecnologia mais avançada do que os outros, em que talvez por meio dessa tecnologia tem sido uma das vantagens na questão de competitividade no mercado para sobressair mais que o outro em termos de qualidade de voz, qualidade de dados. Então, até que ponto, por exemplo, olhando, não vou falar do exemplo que foi mencionado, falo, por exemplo, da fibra óptica. Por exemplo, nós vemos muitos cabos em que talvez aqueles cabos seria uma desvantagem para uma certa operadora, para ter talvez uma internet de alta velocidade, por exemplo. Então, e ter que
de um dia para o outro ter que partilhar para uma outra operadora que talvez nem fez nenhum esforço para a aquisição dessa tecnologia. Que implicações isso tem? Será que a outra operadora nova que vai aproveitar dos mesmos serviços que o outro já fez tem que pagar uma certa taxa, alinhando também a questão que todos nós acompanhamos há uns meses atrás entre Vodacom e MCL, que tinha certos serviços, que tinha a ver aqui uma certa transferência de taxa. Então, que implicações disso existe, desafios para implementar-se na prática, tendo em conta a questão de competitividade aqui em Moçambique? Obrigado. Ficou essencial, mais uma última pessoa. Sim, saudações. Muito obrigada pela palavra. Sou Ana Lúcia César Machanguia, venho do Instituto Superior Mutassa. De facto, o tema é extremamente importante para a nossa sociedade no geral, sobretudo porque estamos num momento marcado pela tecnologia, né? E não se pode viver a idade contemporânea sem esta componente de tecnologia. Aliado a isso, os outros colegas cá presentes falaram sobre partilha de infraestruturas versus qualidade. Eu gostaria de saber se existem alguns planos ou algumas estratégias que são levadas a cabo a nível, estava-se a falar ali de alguns decretos, etc., para poder contribuir para a melhoria desta qualidade. A outra questão também que eu queria levantar agora é sobre o acesso. Fala-se de infraestruturas, fala-se de partilha dessas infraestruturas, mas sabemos que a nossa realidade moçambicana há problemas de acesso de tecnologias. Não posso falar de partilha dessas infraestruturas nessas zonas, porque se não existe, por exemplo, rede em várias zonas, então não se pode falar. Gostaria de saber se há uma relação entre partilha de infraestruturas das telecomunicações com a falta de acesso. Vamos agora acompanhar o apontamento de reportagem feito no Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique, que explica mais ou menos em que consiste esse processo de partilha de torres de telecomunicações. Acompanhem. Desafios inerentes à partilha de infraestruturas de telecomunicações em Moçambique. Visto que em Moçambique, entre os anos 1997 a 2010, verificou-se uma redundância no investimento destas infraestruturas, refletindo-se negativamente em vários domínios. INCM, entidade reguladora das telecomunicações, observa com júbilo alguns aspectos que podem conduzir ao sucesso no processo de partilha de infraestruturas. Porém, esta repartição impõe desafios inerentes à sua complexidade. Engenheiro Pedro Raul Charquesse debruça-se sobre o estado atual da partilha de infraestruturas, as vantagens e os benefícios para a entidade reguladora, operadoras de telefonia móvel e da sociedade moçambicana no geral. Hoje em dia tem uma previsão de uma partilha cada vez mais intensa, porque antes só versava na partilha passiva e também era por opção. Agora tem a obrigação de todos os operadores de telecomunicações partilharem suas infraestruturas. Partilha, isso faz com que reduzam-se os custos, os custos são partilhados, então beneficia os próprios utilizadores em relação à tarifa que será aplicada. Como a INCM está a gerir a complexidade inerente à partilha de infraestruturas? Complexidade, a gestão tem que gerir, de facto, com alguma ponderação, alguma inclusão dos intervenientes, dos diferentes stakeholders. Portanto, a produção dos próprios instrumentos teve que envolver os diferentes operadores do mercado
para que se produzisse um documento que fosse propriedade não só do INSM, mas também dos próprios operadores de telecomunicações. O que significou para o INSM observar a instalação de 3 antenas de operadoras diferentes em uma área de menos de 100 metros quadrados? O que significou foi que observar que, de facto, o mal está a existir e correr atrás daquilo, do problema. É aquilo que eu estava a dizer em algum momento de conversa, que na regulação temos a regulação ex ante e ex post. Portanto, temos situações que nós podemos estabelecer todas as normas, mas depois, no futuro, o mercado nos mostrar que há alguns aspectos que não foram acautelados, então nós tivemos que andar a cautelar e andar atrás daquilo que foram a parte não acautelada, né, da legislação. Então, e contra a interoperabilidade, existe no seio das operadoras? Sim, uma das obrigações é essa, a primeira obrigação, de interoperabilidade entre os operadores. Os operadores não podem funcionar como silos isolados, portanto, um cliente não precisa de adquirir diferentes números de operadores para falar em todas as redes. Portanto, só com a rede de um pode falar para o cliente de outras redes. Isso só é possível através dessa interligação. Em termos de aquisição de equipamentos e implantação de infraestruturas, existe um padrão a seguir? Nós temos um departamento aqui de homologação, ok? Então, todos os equipamentos que chegam aqui no país de telecomunicações têm que ser homologados, porque eles têm que operar em frequências específicas relacionadas com a região que Moçambique está. Agora, em relação à construção da infraestrutura, tem um manual que o INSM produziu, que está em aprovação, portanto, referenciado também no artigo aqui 5 do regulamento de partilha, que irá versar sobre os padrões de infraestrutura, portanto, parte mecânica, parte de aterramento, parte elétrica, aqueles aspectos todos, portanto, em que tipo de infraestrutura tem que ser construídas para poderem albergar 2 ou mais operadores. A entidade reguladora tem como aferir as discrepâncias dos custos dos serviços oferecidos aos clientes pelas operadoras? O INSM mesmo, nas suas atribuições de regulação, de fiscalização, de supervisão, tem esses sancionamentos, tem equipamentos que de facto adquiriu para verificar a qualidade dos serviços dos operadores. Portanto, são obrigações do INSM também defender o próprio cliente. Será que registram-se avanços desde a aprovação deste instrumento regulador da partilha de infraestruturas no que tange à aceitabilidade das operadoras? Não, os avanços são bons. Isso não é uma corrida muito rápida, é paulatino. Às vezes, quando se faz rápido, tropeça-se. Hoje em dia já recebemos aqui manifestação de interesse dos operadores que querem já instalar BTS ou estações de rádio, neste caso, não só BTS, que sejam partilháveis com outros operadores. Portanto, já avanços bastante significativos para o INSM.
Certo, acabamos de acompanhar o apontamento de reportagem em que o Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique explicava mais ou menos em que consiste o processo de partilha de torres de telecomunicação em Moçambique. Recordar que antes de termos acompanhado este apontamento de reportagem, a nossa plateia havia deixado ficar algumas questões para o Dr. Cossas e também com o Dr. Chequiste, que são os nossos alicerces hoje para o debate. Dr. Fazenda, mesmo antes de prosseguirmos o debate, temos um minuto do investigador nesta semana. Quem vai falar? Sim, temos o minuto do investigador. Vai falar o Dr. Martinho Raiva. Ele é investigador do Instituto Superior Mutassa. Tem uma série de investigações que levam a cabo juntamente com a Universidade, com a Africa University do Zimbábue, sobre muitos hábitos e costumes das pessoas de Manica, em termos de alimentação e várias outras coisas que ele vai aparecer a falar aqui no programa. Obrigado. É sem dúvida uma personalidade que vale a pena acompanhar. Meu nome é Martinho Felisberto Raiva, docente do Instituto Superior Mutassa, na sede na província de Manica, no mesmo distrito do mesmo nome. O que lhe tira sono que possa resolver com a investigação? Neste momento, o que me tira sono, porque nós temos um projeto no distrito, no Instituto, de produção de cogumelo em estufa, para beneficiar a comunidade e o mercado. Tendo em conta que no nosso distrito tem este produto nos campos, encontra esse produto, mas há um período que se produz, depois fica escasso no mercado. Mas pretendemos levar a cabo esta investigação para que não haja escassez do produto no mercado. Em que área atua exatamente a investigação? A investigação no nosso instituto, este projeto de produção em cogumelo em estufa, estamos a buscar na área de engenharia agropecuária, porque nós temos um curso, mas está na nossa cidade, que é Chimoio, temos uma delegação lá que tem este curso de engenharia agropecuária. Em cabo com os colegas que estão relacionados a esta área de engenharia agropecuária, juntamos-nos para podermos prosseguir com esta investigação. O que é que acha que em Moçambique está a acontecer em relação à pesquisa? Em Moçambique, de facto, há 12 anos atrás, já temos muitos investigadores na área das tecnologias, na área da agropecuária, em muitas áreas de extensão que nós temos em Moçambique, que as pessoas já estão a levar a investigação para um lado melhor. É diferente dos anos anteriores, que a investigação não era vista como uma coisa tão importante na sociedade. Olhando para a sua área? Para a minha área é muito importante. Eu também sou formado em informática e eu gosto muito de investigar na área das tecnologias. Estou a produzir agora uma investigação de campainha eletrônica, em que esta campainha vai seguir no âmbito de que a pessoa, ao chegar, só ao pisar a porta, ele já toca, já não precisa pegar nenhum sítio. Porque estamos no momento da pandemia, isso vai facilitar, não precisa tocar, só pisando, isso toca e a pessoa já escuta de lá dentro que tem alguém lá fora. Com quantas parcerias o Instituto conta? O Instituto neste momento está a contar com a parceria da Africa University, que é o nosso vizinho Zimbábue, que tem já vindo a produzir esse tipo de produções, de investigações. Por exemplo, eles lá fazem a produção do estrume, através dos lixos, produzem, depois levam-se para o campo, né, para os camponeses poderem produzir. Eles, como já têm essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas lá, em parceria com o Instituto Superior Mutassa, vamos levar a cabo para podermos fazer isso no nosso instituto. Temos as parcerias nossas cá em Moçambique, que também vamos buscando ao governo distrital e ao município, que também nos incentiva para podermos fazer esses trabalhos em conjunto. Sabemos que os investigadores sempre publicam. Sim. Importa-se de mencionar algumas publicações? Eu já estive nas campanhas da promoção da ciência e tecnologia, onde também apresentei alguns projetos relacionado a esses que eu já mencionei, que é a campainha elétrica. Já tive também na produção, com os colegas que eu trabalhei com eles, numa produção de uma emissora, radioemissora,
Já tive também vários projetos com outras instituições que agora não me vem em mente, que estamos também a promover para poder fazer chegar muito longe a nossa investigação. Temos um projeto de uma montagem de uma televisão local no distrito de Manica. Neste momento, o distrito de Manica só se encontra com uma rádio comunitária local, mas precisamos de inventar uma televisão local. Mas para isso estamos ainda em um processo que ainda está sendo desenhado, vamos colocando no papel, depois vamos produzindo para ver se podemos concretizar esse nosso sonho. Quem está na academia não para de sonhar, sempre tem que investigar para chegar ao ponto, ao nível dos Bill Gates que lá estiveram, lá investigaram e conseguiram fazer algo importante na sociedade. Pois bem, após termos acompanhado o Minuto de Investigador, vamos prosseguir e vamos pedir à nossa plateia para, em capacidade de síntese, deixarem ficar mais 3 questões para depois devolvermos a palavra ao painel principal para, em jeito de considerações finais, poderem deixar ficar aqui respostas a algumas questões. Quem está com o microfone, peço para que se identifique. Saudações. Respondo em nome de Inácio Simbene. Sim, a minha questão vai para os engenheiros. Se for possível, para iniciarmos com a partilha, a questão é se as bases ou as torres que nós já temos só aqui na província de Maputo já são suficientes para iniciarmos com a partilha ou não. E se as empresas já estão preparadas para isso ou não. A outra questão é se por acaso precisarmos para iniciarmos com a partilha deve ser feita em construção de novas torres ou novas bases ou substituição das antigas, e que isso não seria prejudicial para a população ou as próprias empresas, porque já na manutenção outras empresas podem não colaborar. Sim, é isso. Obrigada. Sim. Respondo por nome de Jorge Tembe. Primeiro, parabenizar o Dr. Cossa pelo trabalho, dizer que é extremamente importante e interessante, visto que a partilha das telecomunicações, das infraestruturas, em algum momento é muito importante. Uma das vantagens é mesmo a redução dos custos, e mesmo o tempo em si. Na mesma senda mesmo da partilha, eu queria perceber a entidade reguladora, quem impõe os termos e condições para o efeito, porque sabemos que é uma obrigação. Então, sendo obrigação, a primeira empresa que instala a infraestrutura pode superfaturar de modo a não permitir que a outra, quando falo de superfaturação, falo mesmo dos valores, porque é aquisição de um serviço. Então, o primeiro que colocou a infraestrutura tem mesmo alguns direitos sobre aquela infraestrutura. Então, o que eu gostaria de saber, quem impõe as condições? É a empresa ou é a entidade reguladora para evitar a superfaturação? Porque as empresas podem superfaturar de modo a recusar, na verdade, a partilha dessa infraestrutura. Muito obrigado. Obrigada. Mais uma questão? Sim, a última. Saudações, seu nome? Saudações, Wilson José Cumbani, estudante de Engenharia na Escola Superior de Ciências Náuticas. Em primeiro lugar, parabenizar o engenheiro pelo trabalho. Sim, quanto à minha questão, eu gostaria de saber como o decreto afirma que em 45 dias é obrigatório que a operadora partilhe a sua torre. Gostaria de saber da NCM, será que a NCM informa as outras operadoras que existe uma torre a ser partilhada? Muito obrigada, bastante produtiva aqui a nossa interação com os nossos painelistas e também com a nossa plateia. Dr. Cossa, as questões foram aqui deixadas ficar, pode responder de acordo com o que lhe convier, desde que responda a todas. Esteja à vontade. Exatamente, as questões foram colocadas e algumas convergem, então vou usar uma síntese de facto para responder a todas. Mas a primeira que foi colocada aí na plateia era concernente à garantia de qualidade. Como é que se acede a essas infraestruturas de telecomunicações, se há algo que regula isso? A primeira coisa, vou dizer que
qualquer operadora que queira implantar infraestruturas de telecomunicações para operar no país tem que pedir autorização ao órgão regulador, que é o INCM. E o INCM, quando concede a licença, já concede com condições pré-definidas lá que devem ser obedecidas por essa operadora. E uma delas é que se garanta a qualidade. Então, para si que está a nos ver agora, se tem problemas de internet, tem problema de serviço de voz, tem que entrar em contato com a operadora e exigir que tenha qualidade, porque é obrigação da operadora fazer isso para si. E se não chegar ao entendimento com a operadora, escreva para o órgão regulador de forma que seja satisfeita aquilo que é a sua preocupação, porque tem direito nisso. Agora, na questão que apresentou o Dr. Taquani lá, que tem a ver com a questão de desafios, que é o tema mesmo do trabalho, de partilha de infraestruturas de telecomunicações, eu trabalhei com as 3 operadoras do país e o órgão regulador e fui identificando os desafios para cada um deles. E um dos principais desafios era a maturidade nos profissionais para caso da partilha, porque pode-se dar o caso de se partilhar uma estação rádio base em questões de manutenção por má fé, uma das partes podem desligar o equipamento do outro ou haver negligência numa coisa ou outra, visando prejudicar o outro. Então, é um dos desafios essa maturidade dos profissionais para que ultrapasse-se isso. E o órgão regulador também há uns desafios, não vou citar todos por questões de tempo. Um deles é que tenha uma base de dados flexíveis e atualizado de todas as infraestruturas de telecomunicações, de forma que, em caso de se pretender uma partilha de uma certa infraestrutura, tenha a capacidade de entrar no sistema, ver se há condições para isso ou não, porque o operador pode dizer não, enquanto há essas condições. Agora, para outra participante lá, colocava a questão de partilha de infraestruturas de telecomunicações, se tinha a relação com a disponibilidade dos serviços em algumas áreas do país, para dizer que há alguma relação, mas não basicamente isso, porque a partilha de infraestruturas de telecomunicações subdivide-se basicamente em 2 grupos, a partilha passiva e ativa. Neste momento o país está mais centrado na partilha passiva, que são infraestruturas como torre, que são torres que servem para albergar os equipamentos, que servem para albergar antenas, assim dizia, que são as salas para meter lá os equipamentos, que é o espaço físico que aluga-se ou faz-se um trespasse para pôr-se lá a estação rádio base. Neste caso, a passiva não influencia diretamente no funcionamento da rede. E depois temos a ativa, que tem a ver mais com equipamentos, que são elementos que influenciam diretamente no funcionamento da rede. Doutor, então é a fase mais avançada. O seu fio de raciocínio, mas há uma questão que tem que ir mesmo para o INCM. Recentemente acompanhamos uma espécie de discussão entre 2 empresas de telefonia móvel. Como é que tem sido o processo de partilha? Quem paga quem? Será que uma das questões que tinha a ver mesmo com a nossa plateia tinha a ver com esse aspecto, que dizia quem cobra o valor para uma nova empresa que vai pedir o serviço de partilha de torre? É o INCM que vai impor o preço ou as telefonias por si só entram em alguns acordos de forma a garantir que a manutenção da torre seja uma coisa recíproca? Como é que é feito esse procedimento? Vamos contextualizar a partilha das torres, neste caso, é feita por exemplo, uma empresa quer construir uma nova infraestrutura, nós estamos a falar das anteriores, tem que lançar o anúncio por essa infraestrutura que quer construir e o processo de adesão é este que é dos 45 dias. E a maneira dos operadores acederem a isto, a este processo é por contrato. Este contrato tem diversas cláusulas, o regulamento já lança os diferentes aspectos que devem lá constar do contrato para essas eventualidades então, todas acauteladas. O doutor Shaquissi está a dizer que é o INCM que impõe os limites e não as operadoras. Agora sim quero apresentar outra vertente, porque aí está a falar de partilha em termos de interligação. Sim. As redes dos operadores são redes fechadas e os 3, e têm a obrigação de se abrir para clientes de um operador falarem para outro operador. Então, essa parte de interligação o INCM é que regula e também regula essa parte do preço. Portanto, o negócio dos operadores, na verdade, não tem que ser exatamente interligação, mas tem que ser o negócio que faz com os seus clientes. Então, essa parte aqui tem modelos de custeios e produzem-se alguns estudos para
reduzir esse preço de interligação. Dr. Cossa, em jeito de considerações finais, estivemos aqui a falar sobre os desafios da partilha de redes de telecomunicações em Moçambique. Como é que vê esse debate? Que impactos espera que o seu trabalho possa causar para o Moçambique? Nesse debate que tivemos aqui hoje é uma provocação para as próprias empresas operadoras na área de telecomunicações, tanto para o órgão regulador. O que eu vou dizer é que eu fiz essa pesquisa, mas também sou subscritor, uso esses serviços e nós queremos serviços de voz mais baratos, queremos internet mais barata e uma das condições para que isso possa acontecer é a partilha de infraestruturas de telecomunicações massiva, porque reduz significativamente o preço que se aplica ao subscritor. E para terminar, dizer que, para si que está em casa, volto a reiterar isso, se tiver problemas de qualidade de serviço de internet ou de voz, não hesite, entre em contato com a operadora de forma que seja satisfeita a sua necessidade e, não havendo consenso, o regulador tem a função de defender o consumidor dos serviços das telecomunicações. Para de reclamar, escreve o INCM que esse assunto pode ser resolvido. E obrigado. Deixou aqui ficar uma dica sobre o direito do consumidor, Dr. Fazenda. Estamos num país em que a maior parte da população não tem acesso à internet e Dr. Cossa aqui levanta uma possibilidade de massificação de acesso ou de distribuição de tecnologia. Que impacto isso pode causar para o nosso país, mesmo em jeito de considerações finais? Uma das formas de eliminação de pobreza é mesmo garantir que todo indivíduo tenha acesso às tecnologias, porque as tecnologias permitem a assistência médica mais rápida, permite o processo de ensino-aprendizagem e várias outras situações que elas próprias permitem. Então, a partilha que as operadoras tiverem que fazer, elas vão resolver o problema do cidadão. Daí a única coisa que temos que dizer é as operadoras partilhem. Partilhem. INCM, o que vai fazer mesmo para garantir que essa relação não seja conflituosa, mesmo em jeito de considerações finais? A relação não conflituosa é garantida no sentido de que produz-se esses regulamentos, a regulamentação é profunda. Portanto, o INCM não é exatamente o operador, mas regula o setor, então cria essas condições para essa partilha ser feita com algumas regras. Então, o INCM vai produzir, também vai fazer este fator de fiscalização, né, das suas atribuições, para além do regulamento produzido, os contratos que serão celebrados terem que ser homologados pelo INCM. Então o INCM irá olhar esses aspectos. Talvez... Muito obrigada. Quanto a si, que a semelhança deste tenha um trabalho académico e quer haver o mesmo alvo de debate no nosso programa, é só enviar o mesmo para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Vai ser com muito prazer que nós vamos aqui promover o debate académico. E é desta feita que nós damos por encerrada a presente edição do programa 3600 segundos, o programa de Ciência e Tecnologia da TVM. Fazemos votos de voltar a vermos-nos na próxima edição, aqui na televisão de Moçambique. Até lá, fique bem.